dia, boa tarde, boa noite a você. Seja bem-vindo a mais uma edição do meu, do seu, do nosso JGR, Jornal Galo Reate, onde a notícia nunca vem em primeira mão, mas sempre vem com muito mais diversão, sempre mantendo você informado sobre tudo que você já sabe. É isso aí, meus queridos. Vamos começar então com a primeira informação, lembrando, são as principais informações aí que circundaram até esta quarta-feira, visto que o vídeo tá saindo quinta-feira, então não tem como eu falar da quinta-feira se a gente ainda tá na quarta-feira. Se a gente tivesse na quarta-feira, eu poderia falar só da terça-feira, porque, enfim, deixa pra lá. Notícias então, vamos para as principais notícias desta quarta-feira de futebol, muitas coisas rodeando o nosso futebol, começando com a CBF, a paralisação do Campeonato Brasileiro foi confirmada. Meus amigos, depois de muito chororô, depois de muita discussão, resolveram parar aí o campeonato pelas próximas 2 semanas. O que a gente não entende é que parou o Brasileiro, mas não parou a Copa do Brasil. E obviamente os torneios sul-americanos continuarão, né? Porque é um nível continental, não tem como paralisar, mas já realocaram os jogos de Grêmio e Inter. E em breve nós vamos falar sobre Grêmio e Inter aqui neste jornal. Mas o presidente Edinaldo disse que paralisou por democracia. Disse Edinaldo é uma figura. Meus amigos, o Edinaldo ele está em um congresso da FIFA que está sendo realizado lá na Tailândia, em Bangkok. Bangkok? Tá em Bangkok, né, Edinaldo? Malandrão. Desculpa, gente. E agora ele disse que não pretende, né, estourar aí os prazos, quer terminar o calendário de 2024 em 2024 para não impactar mais no calendário de 2025, que já vai estar bastante recheado. Afinal de contas, a CBF não tem o mínimo de competência para poder organizar os torneios, os campeonatos de forma que não prejudique ninguém. Então, vão tentar aí organizar para que o campeonato termine esse ano mesmo, para não complicar mais pro ano que vem. É a vida, né, gente? Não tem jeito. Então, mas pelo menos foram ouvidos aí os clamores populares. E só para constar, apenas 5 clubes dos 15, além do clamor popular, né, teve a votação ali dos clubes, dos principais clubes do futebol brasileiro, dos 20 principais clubes da Série A. E apenas 5 clubes foram contra a paralisação, segundo a informação que nós tivemos. Os clubes foram o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, Red Bull Bragantino e o São Paulo. Foram os clubes que se manifestaram contra a paralisação. Todos os outros 15 grupos, os outros 15 times, desculpem, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Inter e Vasco foram a favor da paralisação, pelo menos momentânea, do Campeonato Brasileiro. Claro que será retomada, a gente sabe que daqui 2 semanas deve retomar, mas tem que juntar com esses clubes o mais rápido possível, apesar de a gente já saber que essa reunião vai acontecer no dia 27, né, justamente quando tá muito próximo de voltar, mas vai ter a reunião e tem que colocar à frente dessa reunião os principais interessados, né, Juventude, Grêmio e Inter, colocar eles à frente para saber deles o que eles pensam que seria melhor para o campeonato e para os clubes. Os campeonatos, obviamente, eles têm que continuar, e eu concordo que eles têm que ter ali uma resolução boa para todo mundo, para não parar o país inteiro. O continente, por exemplo, não vai parar nos campeonatos continentais, e ver a melhor forma aí de ajudar o máximo possível, o que pode colaborar. E, obviamente, para fazer isso tem que ser perguntado diretamente para esses 3 clubes que são os 3 principais interessados. Vamos ver aí e acompanhar as cenas dos próximos capítulos. O Vasco, é isso aí, trazendo agora a notícia do Vascão. Aconteceu algo inusitado na manhã de quinta-feira, aí, dia 16 de maio, meus amigos. Um grande ponto de interrogação para esta quinta-feira, porque na noite de quarta, uma decisão liminar da Justiça do Rio suspendeu os efeitos de contratos com a 777, a grande 777 Partners, devolvendo o controle para o clube associativo. Nós vemos, olha, este mês
está repleto de novidades. Nós já tivemos revenda de SAF e agora nós estamos tendo retomada de SAF. Meus amigos. Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro revendeu, o Ronaldo revendeu ali o Cruzeiro, o Vasco, a galera que vendeu, tá querendo tomar de volta. E, enfim, foram tomadas várias decisões aí pela 777, treinador novo, e a galera ainda tá vendo o que vai fazer. Tá um imbróglio, ninguém sabe o que vai fazer. A única coisa que sabe é que a SAF do Vasco está correndo sérios riscos aí de problemas judiciais. E isso também vai dar o que falar, meus amigos. O bicho tá pegando no Vascão. Grêmio! O nosso querido Grêmio está aí com sérios problemas lá, assim como todos os times gaúchos, inclusive tá aqui, né, nossa campanha, né, a hashtag Futebol pelo Sul continua no link, na descrição aqui do nosso JGR, tem inclusive o site, né, o acesso ao site do Atlético com os dados do Instituto Galo para quem quiser ajudar, então vai lá, quem puder dar essa força para os clubes e para o povo gaúcho, né, então dá essa moral lá pra galera. Mas o Grêmio vai ter que resolver algumas questões, afinal de contas, a gente sabe que não tem como parar o continente inteiro por conta dos problemas no Sul, infelizmente, né, gente? A gente sabe aí que se parar tudo, não tem nem como ajudar, nessa parte eu sou obrigado a concordar. Então, a Conmebol colocou as datas pra frente, mas os times Grêmio e Inter precisam definir aí seu mando de campo. Com relação ao Grêmio, o Grêmio vai mandar os seus jogos da Libertadores no Couto Pereira. É isso aí, meus amigos. O estádio do nosso querido Coritiba, o Coxa, receberá o Grêmio enquanto tá resolvendo todas essas questões dos problemas lá dos gaúchos. Se Deus quiser, o mais breve possível, o Grêmio vai poder voltar à sua casa, mas isso ainda vai demandar bastante tempo, afinal de contas, tá tudo alagado, gente. A recuperação disso não vai ser fácil. Vai ter que vai ter que reestruturar tudo que os clubes têm, então vai demandar muito tempo. Como o futebol não vai ficar parado esse tempo todo, já foi definido aí. E o Grêmio vai treinar no CT do Corinthians, é isso aí. Então, a partir de sexta-feira, eles vão utilizar, eles escolheram em comum acordo com o time corintiano, por utilizar aí a estrutura do Clube Paulista. Meus amigos, apesar do Clube Paulista ter sido contra, o Grêmio foi lá, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Internacional também está no mesmo dilema, afinal de contas precisa retomar por conta dos torneios aí sul-americanos que está participando, assim como o Grêmio está na Libertadores, o Inter está disputando a Sul-Americana e precisará voltar. O Inter ainda vive uma certa indefinição com relação à questão de onde vai voltar a treinar e a jogar. A princípio, aparentemente, o Inter está tendendo a treinar em Itu, é isso aí, no interior paulista, e também utilizar o estádio do Ituano, é o principal favorito aí, o estádio Novelli Júnior, né, que o Ituano manda as partidas, tem capacidade aí para pouco mais de 18 mil pessoas, fica ali a 55 quilômetros de Campinas e tem um aeroporto internacional próximo, que é o Viracopos. Então, eles estão tendendo a ficar ali, né? Estão estudando outras possibilidades também, ainda não fechou porque estão observando outros locais. Também tem ali alguns clubes que cederam, né? Que ofereceram ali suas estruturas, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Fluminense. O próprio Atlético Mineiro mesmo, nosso galão querido, ofereceu tanto para Inter quanto para Grêmio ali sua estrutura. E eles estão ainda, os nossos queridos colorados ainda estão definindo aonde terão ali a sua escolha do mando dos jogos e também de onde vão treinar. Eles estão tendendo um pouco mais para Itu por achar que vai ter uma facilidade para os torcedores colorados poderem ter o acesso, né, um pouco mais próximo ali do sul, e também porque o estádio ele tem os requisitos mínimos para poder disputar o torneio, que tem que ter no mínimo ali 10 mil pessoas 10 mil assentos, 10 mil lugares para público no torneio internacional nessa fase, né? Nas fases à frente aí pode ser que isso mude um pouco mais, salvo engano até na Libertadores mesmo muda de 20 para 40, eu não lembro na Sul-Americana, mas é isso, galera, a capacidade mínima
é para 10 mil e tem o aeroporto ali perto, no raio de 250 quilômetros, então há grande possibilidade do Inter ir jogar no interior paulista, ali pertinho do sul, para que os torcedores possam estar presentes. Nosso galão querido, o que nós temos hoje para falar do galão querido, amado, mais lindo do país, sem clubismo, né? Afinal de contas, você sabe, aqui nós somos completamente isentos. Completamente isentos. Assim como a nossa querida mídia eixista, nós somos completamente isentos. Aqui a gente não veste a camisa de ninguém. Então, as notícias aí do nosso galão querido primeiramente, uma notícia boa que o Scarpa está treinando normalmente, será utilizado aí no próximo jogo. O Otávio, é uma notícia aí que a gente ainda não sabe se vai ser boa ou ruim, mas o Otávio ainda é dúvida, vai passar por exames, a gente ainda não sabe se ele estará ou não de volta no próximo jogo. E além disso tudo, o Galo está tendo que lidar aí com a primeira derrota, que já era esperada, normal, não tem um clube imbatível, mas o problema de lidar com a derrota é que nós temos, assim como em qualquer torcida, dois tipos principais de torcida que o Galo tem que lidar. Um deles é o torcedor raiz, aquele que mesmo com a derrota, sabe que o Galo voltará mais forte, está dando força, sabe que o Galo vai dar a volta por cima, sabe que foi um momento de tropeço no momento que poderia tropeçar. Enfim, este é o torcedor raiz, que comporta cerca de 90, 95% de todas as torcidas aí do nosso querido Brasilzão. Entretanto, tem aqueles 5% que são os torcedores de dedinho, os Nutellas, os torcedores de tecladinho, que resolveram pegar no pé de todos os jogadores, cada um do jogador que mais detesta, né? Alguns xingando o Emerson, outros xingando o Gemerson, outros já tem gente xingando o Milito, que eu não sei porquê, mas enfim. Então, a galera do Atlético aí tá tendo que lidar com os famosos haters, os otários, os babacas, desculpa, empolguei, das redes sociais aí, os famosos leões de teclado. Sensacional. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E dá-lhe Galo, que está se preparando para jogar contra o Sport na Copa do Brasil, e nós vamos fazer aqui inclusive a cobertura. Não perca, sexta-feira, 22 horas, o Papo da Massa, onde nós vamos destrinchar informações sobre tudo que permeia o Galão para este jogaço contra o Sport pela Copa do Brasil. Sensacional. E por fim, mas não menos importante, a nossa última notícia do dia, que é justamente os principais jogos que aconteceram nesta quarta-feira. Nós tivemos aí vários jogos importantíssimos, e como o Galo jogou na terça, eu decidi fazer o JGR na quinta para poder passar para vocês as informações e não aglomerar tudo para a sexta-feira. Assim sendo, nós tivemos Taça Conmebol Libertadores bombando, com uma sonora goleada, um estapeamento do poderoso, do magnífico The Strongest contra o time dos Patos, o Huachipato. Meus amigos, 4-0, foi uma surra, um massacre lá na Bolívia, que já era meio esperado, porque jogar lá é difícil pra caramba. Também nós tivemos o grandioso Deportivo Táchira enfrentando o Nacional do Uruguai e ficou 1-0 para o Nacional fora de casa. Assim também nós tivemos Alianza Lima e Colo-Colo. O jogo dos Patos terminou empatado, ficou 1-1. O Mengão Mengudo, o grandioso Flamengo, favorito dos eixos, conseguiu meter uma sonora goleada no Bolívar por 4-0. Este Bolívar que a gente vê que quando está na altitude é um leão da montanha, mas quando desce a montanha vira um gatinho assustado. Tomou uma surra sem dó, e olha que poderia ter sido mais. 4-0 ficou barato pro Bolívar, e agora vê aí a sua vaga. O Bolívar já tá meio que garantido aí no mínimo como segundo, mas deu mole, jogou mal pra caramba, e o Mengão jogou bem.
E por fim, mas não menos importante, nós tivemos o Verdão, o grande Palmeiras, o terror do pacto, como a galera diz, a galera diz que é o time do pacto, meteu 2-1 no Del Valle, o time do Suquinho, e assim o Palmeiras também, que já estava garantiu mais ainda e busca o primeiro lugar geral na Libertadores. Se vencer o próximo jogo, possivelmente será o Palmeiras aí o primeiro colocado geral. O time do Suquinho vai ter que rezar aí para conseguir ganhar no último jogo. Não tô trazendo ainda a tabela porque tem jogos na quinta-feira, vulgo hoje, e nós vamos ver aí as informações, como é que vão ficar os grupos na nossa live de sexta-feira. E também nós tivemos Copa Sul-Americana. É isso aí, meus amigos, tivemos Copa Sul-Americana, e já que nós tivemos 4-0 na Libertadores, por que não 5-0 na Copa Sul-Americana? É isso aí, o Lanús meteu o sarrafo, estapeou sem dó nem misericórdia o poderoso Metropolitanos por 5-0. Também tivemos 1-0 do Belgrano sobre o poderoso Real Tomayapo. O nosso querido Furacão, o Atlético Paranaense, o Atlético com H, tomou a naba do Danúbio. Os Atléticos não estão numa semana boa. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Paranaense, que vinham 100% nas competições sul-americanas, viram sua primeira derrota. O Danúbio ganhou por 2-1 aí, nada que dê grandes problemas para o Atlético, mas perdeu 100% também. Cuiabá conseguiu empatar contra o poderoso Deportivo Garcilaso, o time que copiou o escudo do Goiás, colocou o mesmo escudo só que na cor vermelha. Também tivemos Boca Juniors contra o Fortaleza, grande Leão do PC conseguiu um empate fora de casa, grande resultado aí para o Fortaleza, que ganhou o primeiro jogo por 4-1 do Boca Juniors e agora conseguiu um empate em 1-1. E por fim, mas não menos importante, a Universidade César Vallejo empatou em 2-2 contra o grandioso Always Red, sensacional. Ainda falando de futebol, nos últimos resultados aí desta quarta-feira, nós tivemos Série B. É isso aí, meus amigos, tivemos a Série B. O grande Ituano, ganhou de 1-0 do poderoso Sport, que também estava 100% na competição e viu a derrota. Essa não foi a semana dos times que estavam invictos e 100% em suas competições. Meus amigos, assim como o Galo perdeu aí, o seu adversário na Copa do Brasil também viu a derrota, só que para o Ituano por 1-0. Também tivemos América Mineiro e poderosíssimo Mirassol, o jogo ficou 0-0. O Brusque também empatou em 0-0 contra o grande Operário do Paraná, sensacional. A Ponte Preta, nossa querida macaca, perdeu para o Santos. O Santástico voltou a ganhar, meteu 2-1 na macaca fora de casa. Também tivemos Goiás 1, Paysandu 1, Goiás 1, o jogo foi na casa do Paysandu. E por fim tivemos Ceará 2, Amazonas 1. Estes aí foram os principais jogos e os principais momentos que aconteceram nesta quarta-feira de futebol. E assim, meus amigos, nós encerramos mais uma gloriosa edição do meu, do seu, do nosso JGR, Jornal Galo React, onde a notícia nunca, repito, nunca vem em primeira mão, mas sempre vem com muito mais diversão. Se você ficou até aqui, nos dê aquela moral, manda pra galera, manda pra geral. Afinal de contas, a notícia de todos os clubes você só tem aqui no seu JGR. Muito obrigado a todos vocês, espero vê-los na nossa próxima edição. Um grande abraço e boa noite.